Olá, eu sou Pedro Martins Zancan e essa é a terceira parte de 3 vídeos onde reuni o conhecimento que adquiri para o reconhecimento de cidadania italiana via consulado. O link das outras partes encontram-se na descrição deste vídeo. Então, eu dividi meu conhecimento em 3 partes, né? Então, quem tem direito à cidadania, os documentos necessários para reconhecimento de cidadania no consulado e os custos de todo o processo. Este vídeo tratará sobre os custos do processo. Os valores apresentados nesse vídeo são meramente ilustrativos, tomando como base os valores cobrados em cartórios e tabelionatos no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2020. Iniciaremos com os custos dos documentos do ancestral italiano. Inicialmente, começamos com a certidão de nascimento. As certidões de nascimento não são cobradas na Itália, então não há um custo de emissão. Não precisam ser autenticadas, pois o próprio registro, a assinatura é feita por um funcionário público italiano. E não precisam ser apostiladas, pois os documentos já foi emitido na Itália e tem valor legal pleno perante o governo italiano. Então, o custo desse documento é zero. Depois, a certidão de casamento. O ancestral italiano pode ter vindo casado ou casado aqui, mas para fins de cálculo, consideramos que ele tenha se casado no Brasil. Então, há um custo estimado de quase R$40 de emissão da certidão de casamento. Não é necessário autenticar a certidão de casamento, mas é necessário apostilar, o que torna o documento custar em torno de uns R$95 o documento pronto. Mas, como foi emitido em português, é necessário fazer uma tradução juramentada da certidão de casamento. Isso aqui é um valor estimado porque o valor de uma tradução juramentada depende do tamanho do texto em italiano. Eu estou estimando que uma certidão de casamento fica em torno de uns R$250 traduzida. A assinatura do tradutor juramentado precisa ser autenticada, pelo menos é assim o procedimento aqui em Porto Alegre. Então, mais uns R$7 do reconhecimento de firma. E o documento precisa ser apostilado, lembrando que a apostila tem que fazer referência ao tradutor, não ao tabelião que reconheceu a assinatura. Qual a diferença? Eu precisei refazer uma apostila. A ideia é que a Itália se interessa na apostila, indicando que esta apostila está reconhecendo a assinatura do documento, não a assinatura do reconhecimento de firma. Não interessa para eles quem é o tabelião, interessa para eles quem é o tradutor. Então, é um ponto interessante para levar em consideração nisso. Eu mesmo tive sorte porque a apostila que precisou ser refeita, não me cobraram nada por isso, e ela estava no papel com uma boa gramatura. Então, o responsável conseguiu descolar a apostila e colar uma nova na parte de trás do documento. Não foi danificado. Então, um ponto bom de prestar atenção. Então, a tradução ficaria em torno, com as apostilas, o reconhecimento, em torno de uns R$312. Seguimos para a certidão de óbito, considerando o ancestral italiano que tenha falecido. Ah, mas meu ancestral italiano é vivo. Parabéns! Então, mas considerando o pior cenário, que ele tenha falecido. R$40 da certidão de óbito, não é necessário reconhecimento de firma. Mais apostila, R$95. Tradução, mesmo conceito do certidão de casamento, uns R$312. Certidão negativa de naturalização, certidão positiva de naturalização ou registro nacional de estrangeiros, no caso do ancestral italiano vivo, não tem um custo de emissão. No caso da CNN ou CPN, é emitida gratuitamente pelo site do Ministério da Justiça. Se for RNE, já está em posse do seu ancestral. Mas é necessária autenticação. No caso da CNN ou CPN, há uma autenticação eletrônica, que é cobrada pelo tabelionato, para eles validarem que o documento realmente é real. No caso de uma RNE, considera-se isso uma cópia autenticada. Então, também é necessária uma apostila. E daí o custo desse documento ficaria em torno de R$62. Por ser um documento curto para traduzir,
o custo da tradução é realmente reduzido, mas eu vou manter o valor em torno dos R$200. Seguindo a autenticação da assinatura do tradutor, da apostila, ficaria em torno de uns 262. Então o custo total ficaria em torno de uns R$1.138 para um ancestral italiano. Um ancestral italiano que se casou apenas uma vez. Agora, digamos que tenha se casado duas vezes. Daí, nesse caso, teríamos que ter a certidão de casamento, considerando que tem um ancestral italiano que tenha ficado viúvo. Então, a certidão de casamento do primeiro casamento, tradução do primeiro casamento, certidão de óbito da primeira esposa, tradução do óbito da primeira esposa, certidão do segundo casamento, tradução certidão do segundo casamento, além dos demais documentos que já tinham sido mencionados no slide anterior. Isso aumentaria o custo para R$1.952, quase R$2.000. E isso pode aumentar de quantas esposas o teu ancestral italiano teve. Consideremos agora o custo do ancestral não requerente vivo. Digamos que tu precisa fazer a documentação, o teu avô, ou não requerente vivo, mas ele não está interessado. Mas tu precisa dos documentos dele para te conectar ao ancestral italiano. Nesse caso, seria necessário certidão de nascimento, tradução de certidão de nascimento, certidão de casamento, tradução de certidão de casamento. Os valores são os mesmos dos slides anteriores. Então, nesse caso, o custo do ancestral não requerente vivo ficaria em torno de uns R$814. Caso o ancestral não requerente seja falecido, como o caso do meu avô, que já era falecido, é necessário ainda acrescentar a certidão de óbito e a tradução da certidão de óbito, o que aumenta o custo para R$1.221. Custo com relação aos requerentes. No caso, começaremos pelo solteiro. Se for um requerente solteiro, é necessário um documento chamado requerimento. É um documento simples, impresso numa impressora comum. Não é um custo e não tem custo de emissão, a menos que queira imprimir numa xerox ou gráfica expressa. Precisa do reconhecimento de firma, para garantir que o requerente é ele mesmo. Não é necessária apostila, pois esse documento é apenas para uso direto, não é necessário apresentar não é um documento oficial para ser apresentado. Então é um documento que fica em torno só o custo da reconhecimento de firma. É necessário certidão de nascimento e a tradução da certidão de nascimento. Então, os 95 do custo da certidão de nascimento ou apostilada, mais uns 312 da tradução, resultando um total de uns R$414. No caso do requerente ser casado, há ainda os custos da certidão de casamento e a tradução dessa certidão. Então isso praticamente dobra o valor do custo do requerente casado. E no caso do requerente ser divorciado, a coisa fica ainda um pouco mais pesada. Que além da certidão de nascimento e tradução do nascimento, certidão de casamento e tradução do casamento, tem ainda os termos do divórcio. O custo indefinido, depende se foi por via judicial ou via tabelionato, mas de qualquer forma precisa de uma autenticação de firma e precisa de uma apostila e vai ser pelo R$62 ou mais, dependendo do custo da emissão desse documento. E a tradução de divórcio, eu estimei em 250, mas provavelmente será mais, dependendo de quantas palavras precisarem ser traduzidas para o italiano. Seguindo mais essa autenticação e apostila, então por baixo uns R$312. Então ficaria em torno de uns quase R$1.200 ou mais. 1.195, mas se considerando o valor por baixo para cada divórcio. Então, claro que a gente não pretende que se divorcie, mas se divorciar não é o fim do mundo, só que
custa um pouco mais para fazer a emissão dos documentos. Como mencionei no vídeo anterior, os filhos menores de idade são acrescentados aos documentos do pai ou mãe requerente. Não é um item adicional cada um dos menores de idade. Então, isso seria, na verdade, um custo adicional com documentação adicional para os requerentes. Então, filhos menores de idade não estão casados, senão, obviamente, estão vivos, então não há certidão de óbito. Então, o documento necessário é um certidão de nascimento e a tradução do certidão de nascimento. O que daria um custo de uns R$ 407 por cada filho menor de idade. Se for filho menor de idade, na verdade ele é requerente, daí volta o slide anterior. Lembrando que isso é um custo para os filhos legítimos, aqueles que nasceram entre o dia seguinte à consumação do casamento e o dia anterior ao término do casamento. Então, por término do casamento por divórcio, né? Então, caso uma mulher viúva venha a ter um filho logo após a morte do marido, obviamente ela não se casou de novo, o filho é garantido que é o filho do cônjuge falecido. Então, esses são filhos legítimos, basta esse certidão de nascimento e a tradução. Caso filhos naturais, que são os filhos de pais não casados, não há problema, desde que ambos os pais estejam constando como declarantes da certidão de nascimento do filho. Isso que significa que no texto corrido consta-se que foram declarantes o pai e a mãe, ou a mãe, ou fulano foi declarante junto com a mãe, alguma parte do texto indicando que ambos realmente estavam presentes no momento, que ambos oficializaram reconhecimento que aquela criança nascida é de ambos. Pela lei brasileira, no caso de pais não casados, basta o pai da criança se dirigir ao cartório e registrar. Afinal, maternidade é uma certeza, paternidade seria uma presunção. Então, o fato do pai reconhecer o filho não precisaria da mãe também reconhecer, porque a maternidade é uma obviedade. Entretanto, pela lei italiana não funciona assim. Pela lei italiana, é necessário que ambos os pais estivessem presentes para registrar um filho nascido fora de um casamento oficial. Se uma criança nasceu sem que os pais estivessem legalmente casados e que apenas um deles esteve presente para registrar a criança, é necessário fazer que o outro genitor faça uma escritura pública reconhecendo a maternidade e paternidade. Isso significa o quê? Dando o exemplo. Aqui foi apenas um homem e uma mulher, moram juntos, tiveram um filho, e ele registrou sozinho. Ela não consta com o registro da certidão de nascimento do filho. Então, ela precisa fazer uma escritura pública reconhecendo a maternidade, e isso é um documento emitido por um tabelionato, então é o custo de emissão do documento. Existe uma autenticação tripla, que é o custo do reconhecimento de firma dela, reconhecendo a maternidade, do pai da criança, dando anuência, reconhecimento da maternidade por parte dela, e do tabelião, como testemunha, e que está redigindo o documento. Esse documento precisa ser apostilado, então fica um documento bem mais caro, quase uns R$131, mais ou menos. Além disso, é necessário também a tradução dessa escritura pública, afinal ela está em português, e ela teria como um texto longo, uma tradução bem mais cara que uma tradução de uma certidão de nascimento. A autenticação do tradutor e a apostila da tradução, o que dá um valor de em torno de uns R$412. Então isso gera um documento que um custo total quase o dobro, mais que o dobro que simplesmente certidão de nascimento. Então é uma recomendação que eu passo para quem está esperando filhos e estão planejando fazer reconhecimento de cidadania. Se não forem casados, estejam presentes os dois para fazer reconhecimento, para registrar a criança. Senão vai ser feito um gasto bem mais alto.
E esse é um documento que eu recomendo fazer no ano em que for, pouco tempo antes de apresentar os documentos no consulado. Por questão de validade, para não dar problema, então recomendo fazer tipo 3, 6 meses antes, 9 meses antes de apresentar a documentação. Então, se quem puder, evita esse estresse estando os dois presentes. Agora, se a criança já é nascida, não tem por que se desesperar. Basta lembrar que tem um documento adicional que tem que ser emitido. Em resumo, o custo ancestral italiano, casado uma vez, ficaria em torno de uns 1.138, casado duas vezes 1.952, podendo aumentar de acordo com quantas vezes o indivíduo foi casado. Também apresentei um ancestral não requerente vivo e falecido, que o valor pode aumentar de 814 a 1.221. Caso qualquer um deles tenha se divorciado, se casado, é necessário ainda acrescentar o valor estimado do documento de divórcio, como apresentei no caso dos requerentes. Assim como mencionei, os requerentes podem ter um valor que pode variar de torno de uns 400 e pouco até mais de quase R$1.200 ou mais. Lembro que para cá os filhos menores são anexos ao formulário do requerente, sempre em um dos pais, não dos dois, quando os dois estiverem apresentando o documento. No caso dos que se casaram antes de 83. Então, o filho tradicional ou o filho natural, em que ambos os genitores estão registrados como declarantes, fica em torno dos 407. Um filho natural em que apenas um dos dois esteve presente no registro fica perto dos R$1.000. São exemplo, são apenas ilustrativos esses valores, afinal isso muda de estado para estado, possivelmente não vão estar atualizados no momento em que estiverem assistindo esse vídeo. E o porquê que eu separei em 4 categorias? Bem, o ancestral italiano e os ancestrais não requerentes costumam ser os mesmos dos demais requerentes. Então esse é um valor que pode ser divisível entre todos os requerentes, para se ratear e reduzir o valor todo do investimento. Então, nesse caso, um italiano casou 2 vezes e um ancestral não requerente falecido ficaria perto dos R$3.000, passando os R$3.000, que seria muito, se fossem 3 requerentes, seria apenas R$1.000 para cada um, R$1.000 e poucos para cada um, em vez de R$3.000 por um único indivíduo. Então, isso garante uma facilidade para quando o processo for feito em grupo. Já estas 2 outras partes, os requerentes e o adicional por filho menor, é um gasto de cada requerente. Lembro que no caso dos que casaram antes de 83, onde o homem que transmite a cidadania, o filho menor é acrescentado no formulário do pai. A mãe não precisa acrescentar os filhos, pois os filhos já vão ser acrescentados com o pai da criança. A estimativa do custo requerente pode ser ilustrado nestas equações que eu vou apresentar. Quem tem facilidade matemática vai ter melhor entendimento, quem não tiver pode se basear apenas nos exemplos anteriores. O custo de cada requerente é formado pelo fator custo padrão, mais o custo de uma certidão de nascimento, mais o custo da tradução da certidão de nascimento, mais o fator casamento e mais o fator filhos. O que é cada parte? Bom, o fator custo padrão consiste no valor dos documentos do ancestral italiano, mais o número de ancestrais não requerentes que são necessários acrescentar ao processo, vezes o custo de cada um desses ancestrais. Tudo isso dividido pelo número de requerentes. Então, quanto maior o número de ancestrais não requerentes, maior o custo padrão. Entretanto, quanto maior o número de requerentes, esse custo reduz. Reforçando que quanto maior o número de indivíduos presentes ao processo, o valor de ancestrais não requerentes do ancestral italiano é diluído. O fator casamento
consiste no custo de uma certidão de casamento mais o custo de uma tradição de certidão de casamento vezes o número de casamentos contraídos pelo requerente, mais o custo de uma certidão de óbito mais o custo de uma tradução de certidão de óbito vezes o número de cônjuges falecidos que o requerente teve. Tudo isso mais o custo do documento de divórcio, mais o custo de tradução dos documentos de divórcio, vezes o número de divórcios do requerente. Mas como assim tudo isso? Eu não sou casado? Não, se não é casado é zero aqui, zero aqui, zero aqui, o valor é zero. Se foi casado e tem um casamento feliz, ok? É um casamento, zero falecimentos, zero divórcios. É viúvo, se casou 2 vezes, 2 casamentos, 1 falecimento, 0 divórcios. Me casei 3 vezes, me divorciei 3 vezes, ok? 3 aqui, 0 aqui. E assim por diante. Então, quanto isso aqui serve mais para estimar. Afinal, cada documento tem uma quantidade de caracteres diferentes e o custo da tradução pode variar. Mas, lembro, é só uma estimativa de custo. E o fator filhos consiste no custo de uma certidão de nascimento, mais o custo da tradução de uma certidão de nascimento, vezes o número de filhos, mais o custo de uma escritura pública, mais o custo de uma tradução de escritura pública, estes dois últimos itens, vezes o número de filhos naturais sem o reconhecimento de um dos cônjuges, de um dos pais. Tem 2 filhos nascidos antes do casamento, e são apenas esses, aqui é 1, aqui é 0, então só precisa se preocupar com essa parte. Tem 2 filhos, mas um deles nasceu antes de registrar o casamento. Mas os dois progenitores estão descritos. Ok, aqui é 0, aqui são os 2. Não, um deles só estava o pai, então tá. Aqui são 2, porque o número total de filhos é 2. Mas um deles é que é o filho natural sem o reconhecimento. Então, essa parcela é referente a apenas 1 e essa parcela é referente aos 2. Então, reforço, isso aqui é apenas uma estimativa, afinal, cada caso é um caso e os documentos podem variar, principalmente com relação às traduções e às escrituras públicas. Diferente dos processos realizados na Itália, os processos de reconhecimento de cidadania italiana realizados em consulados no Brasil requerem o pagamento de uma taxa de 300 euros por requerente. A fim de ilustração, foi considerado a taxa de conversão de câmbio do euro para o real mais desfavorável para o ano de 2020. Reforço que o valor que o consulado irá cobrar não está baseado no valor do dia do câmbio, e sim uma tabela arbitrada do câmbio emitida pela Embaixada Italiana no Brasil. Para fins didáticos e de exemplo, vamos considerar que o custo por indivíduo dos documentos ficaria em torno de uns R$ 1.552 e que a submissão do processo por requerente ficaria, nos 300 euros, em R$ 2.031, considerando o câmbio mais desfavorável do ano de 2020. Consideremos o primeiro exemplo. Um requerente solteiro, filho de italiano, e o requerente não tem filhos. Os documentos ficariam na ordem de R$ 1.552, a taxa de submissão R$ 2.031, com um total de R$ 3.583, que seria o valor pago pelo requerente, afinal ele não tem mais ninguém para diluir o processo. Consideremos agora o segundo exemplo, onde o processo é constituído apenas de um requerente, solteiro, que é neto de italiano, o pai é vivo, mas não requerente. Então, neste caso, os documentos ficariam na ordem de R$ 2.366, a submissão R$ 2.031, o total do processo ficaria em R$ 4.397, que é o valor pago pelo próprio requerente, visto que
processo não está sendo dividido entre outros requerentes. Consideremos agora o exemplo 3. O exemplo 3 é parecido com o anterior, onde são dois requerentes, só que nesse caso são dois requerentes vivos, solteiros, netos de italiano e o mesmo pai, vivo e não requerente. O total de documentos ficaria em R$ 2.780, o custo de submissão total ficaria em R$ 4.061, o custo total do processo ficaria mais caro, em R$ 6.841. Entretanto, por cada indivíduo, cada um dos requerentes precisaria desembolsar R$ 3.420,50, quase R$ 1.000 a menos do que um processo realizado individualmente. Agora um exemplo 4, em que vou complicar um pouquinho mais as coisas. Digamos que o processo conste de um ancestral italiano casado 2 vezes, 4 ancestrais não requerentes, sendo que apenas um deles é falecido. Mas o processo contém 7 requerentes, sendo deles 3 solteiros, 3 casados e 1 divorciado. E ainda consta que um desses requerentes possui um filho menor de idade tradicional, aquele que nasceu dentro de um casamento oficial. O custo total dos documentos ficaria em R$ 10.922. O valor da submissão do processo de todos os 7 requerentes ficaria em R$ 14.213, resultando em um total do processo de R$ 25.135, considerando tanto as taxas do consulado como a emissão de documentos. Entretanto, como são 7 requerentes, cada requerente precisaria desembolsar R$ 3.590,71. Então, o caso é muito mais complicado do que o anterior, mas teve muito mais requerentes. Então, o valor, pode perceber que ficou bem parecido com o exemplo 3, simplesmente por estar diluindo o processo em mais interessados. Para finalizar, vou apresentar o exemplo 5, onde o processo contém um ancestral italiano casado 2 vezes, 4 ancestrais não requerentes, sendo que 2 deles são falecidos, ou seja, mais certidões de óbito. Mas o processo contém 12 requerentes, sendo 7 solteiros, 4 casados e 1 divorciado. Nesse meio, dentre esses 7 requerentes, também precisam apresentar 3 filhos menores de idade, sendo que um é tradicional e os outros 2 são naturais, ou seja, que precisam de um termo de reconhecimento de maternidade ou paternidade. Nesse caso, seria necessário desembolsar R$ 15.706 com a aquisição da documentação necessária. E é mais uns R$ 24.364 para submeter o processo desses 12 requerentes. O total de investimento ficaria em R$ 40.070. É um valor bem alto. Contudo, como são 12 requerentes, o valor desembolsado por cada um dos requerentes ficaria em R$ 3.339,17. É o menor valor até agora, simplesmente porque se acrescentou mais requerentes. Então, por mais que tenham muito mais documentos, o valor foi diluído em 12 requerentes. Então, reforçando que vale a pena, se a família não for complicada, de acrescentar mais parentes para fazer esse investimento na reunião de documentos e para submeter o processo. Algumas observações úteis. Primeiro, certidões italianas de nascimento e de óbito não expiram. Pela lei italiana, qualquer documento que ateste um fato imutável tem validade perpétua. Uma pessoa que nasceu, ela não vai ter deixado de nascer. Então, o documento emitido atestando nascimento vai ter validade perpétua. Assim como se um indivíduo faleceu, ele não vai ter deixado de falecer. Então, uma certidão de óbito emitida na Itália tem validade perpétua. Então, se todos os documentos de nascimento e eventual óbito que tenham vindo da Itália,
pode esperar 10 anos uma gaveta, uma pasta para apresentar. Não tem problema, não precisa uma certidão mais recente. Estes documentos têm validade perpétua e serão aceitos perante o consulado, que é um órgão do governo italiano. As certidões de casamento italianas só têm prazo de validade se emitidas antes da data do óbito do indivíduo. Se uma certidão de nascimento foi emitida há 10 anos, qual é a garantia de uma pessoa viva? Qual é a garantia que essa pessoa viva não tenha se divorciado nesses 10 anos? Não temos. Se tu pediu a certidão de casamento emitida na Itália de teu ancestral italiano, se teu ancestral italiano é vivo, precisamos de um documento recente para garantir que esse ancestral ainda esteja casado. Entretanto, se tu emitiu a certidão de casamento e ela foi emitida uma data posterior ao falecimento do indivíduo, e essa certidão continua atestando o casamento, eu acho que se torna um fato imutável o casamento. Não tem como um indivíduo falecido se divorciar. Então ela volta a ter validade perpétua. Acredito que esse seja o caso de praticamente todos os que estiverem buscando reconhecimento de cidadania italiana com o indivíduo que já veio casado da Itália. Então, mas é uma observação interessante para cuidar. Então, se a certidão de casamento tem a data de emissão posterior à certidão de óbito, sem problema algum. Pode reunir com os documentos e pode levar 10, 15 anos que o documento continua válido. Não precisa mandar vir outro da Itália e esperar 6, 9 meses para vir. Contudo, todos os documentos brasileiros têm prazo de validade. Quando for apresentado o documento no consulado, os documentos, certidões de nascimento, casamento e óbito, escrituras públicas, certidão negativa de naturalização, traduções juramentadas, tudo isso tem que ter sido emitido no máximo 1 ano antes da apresentação dos documentos. Por isso, reforço, para solicitar a versão inteiro teor dos documentos depois que for confirmado que tu pode apresentar os documentos. Então, se chegou o teu número de agendamento e tu pode marcar uma audiência, ok. Entra em contato com todos os cartórios, emite todas as certidões, apostila todas as certidões, traduz todas as certidões, apostila todas as traduções, reúne tudo, marca a audiência e apresenta. Não vai levar mais que 6 meses nesse processo, na pior das hipóteses. Então, agora, se deixarem para fazer tudo isso e deixar guardado, vai acabar desperdiçando dinheiro, pois de repente, quando chegar para apresentar os documentos, alguns documentos perderem a validade. Então, essa é uma recomendação importante. Os documentos emitidos na Itália têm validade perpétua, os documentos emitidos no Brasil têm que ser emitidos no máximo 1 ano antes de apresentar os documentos no consulado. Reforço que mantenham a atenção no site do consulado em que forem apresentar o processo, pois a legislação italiana pode mudar conforme os anos. Essa é a conclusão da terceira parte de 3 vídeos relacionado ao reconhecimento de cidadania italiana via consulado. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, pois conhecimento é válido quando compartilhado. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, responderei tão logo seja possível, da forma mais clara que eu consiga. Deixarei também os links das outras 2 partes, caso não tenham assistido, deixarei nos comentários, assim como outras informações que podem ser úteis. Muito obrigado pela atenção e boa sorte no processo.